tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Dário do curso Palavrizar e hoje eu vim aqui provocar um pouquinho. Eu quero falar com você da melhor redação da FUVEST de todos os tempos. O que teria uma redação assim tão acima da média? Quer saber? Então vem ver. Antes de eu começar, eu quero fazer aqui algumas considerações. Eu não quero fazer mal para a sua autoestima de jeito nenhum. O que eu vou mostrar aqui é, na minha opinião, a melhor redação da FUVEST de todos os tempos. Isso não quer dizer que a sua redação tem que chegar nesse nível para você ser aprovado ou aprovada, ou mesmo para que chegue na nota máxima. Aqui no canal, se você não conhece, dá uma olhadinha, eu mostro outras redações que também são maravilhosas, algumas também nota máxima. Então, curte essa aqui, entende o que ela faz, mas não precisa tomar essa redação como padrão, até porque ela está bem acima do padrão das redações nota máxima. Outro ponto é que eu acho que ninguém teve acesso a todas as redações já escritas na FUVEST. Então, para eu eleger a melhor de todos os tempos, eu vou ter que pegar a melhor de todos os tempos já publicada. Mas antes de eu te mostrar a redação, dá um like e se inscreve no canal, que isso nos ajuda muito a continuar publicando conteúdos como esse. E se além disso você está procurando um curso de redação que não fica falando só de Enem e que sabe como funciona a banca da FUVEST, até porque se você está querendo ver uma redação FUVEST, é porque você tem interesse na prova da FUVEST. Então, vem conhecer a nossa mentoria da FUVEST. É só clicar em algum lugar aqui embaixo que você tem a explicação direitinho de como ela funciona. E eu sei que está muito curiosa para ler a redação, mas antes eu preciso mostrar o tema para você. Então dá uma olhadinha aqui no que era o tema de 2009, que foi o ano em que ela prestou essa prova da FUVEST. E aqui está a prova toda, que lindona, hein? Para começar, nesse tempo a FUVEST não trazia uma frase com tema e nem grito, o que cá entre nós já deixava a prova um pouquinho mais difícil. O tema vinha em uma frase como essa aqui, ó o destaque. Com base nas ideias sugeridas acima, escolha uma ou até duas delas como tema e redige uma dissertação em prosa utilizando informações e argumentos que deem consistência a seu ponto de vista. Então, para entender o tema, era fundamental entender os textos de apoio, a coletânea. E o primeiro era essa imagem aqui. Nela, dá para você ver uma calçada e nela a marca da separação entre dois países, a Holanda e a Bélgica. E depois da imagem tinha esse texto aqui, ó, com significado de fronteira, tirado do dicionário. E depois havia essa explicação aqui, tá vendo? Bom, eu acho que dava para entender que a discussão seria sobre fronteiras. Há a questão das fronteiras geográficas entre países, regiões, mas era possível pensar em inúmeras outras possibilidades, como fronteiras entre classes sociais ou fronteiras do conhecimento ou qualquer fronteira que viesse aí na sua cabeça. Bom, esse era o tema. E agora apresento a vocês a melhor redação da FUVEST de todos os tempos. Essa aqui é a redação da minha ex-aluna muito querida, Daniela Rantin. Ela estudou comigo em 2008 e foi aprovada em Medicina na USP em Ribeirão Preto. Um grande abraço, Dani, saudades. Claro que eu vou colocar a redação inteirinha digitada, não vou deixar assim para você sofrer não. Nessa folha eu queria só mostrar duas coisinhas. A primeira é que naquele tempo a FUVEST dava 34 linhas, hoje são 30 e a Dani escreveu 32. Mas o título já era obrigatório, continua sendo, e não tinha uma linha específica para isso. Se fosse na folha de hoje, ela teria feito 31 linhas. E você pode falar que não ia caber na prova de hoje. Mas, gente, eu tenho certeza que ela ia conseguir, ia dar uma apertadinha na letra, ia fazer caber e ia ficar bem sossegado. E como eu digo em outros vídeos aqui, eu acho que vale muito a pena você ir lendo comigo. Porque quando as pessoas leem sozinhas, às vezes, nem sempre, elas cometem pequenos erros de leitura. Mas de qualquer forma, se você quiser ler sozinho ou sozinha, é só ir para esse minuto aqui. E agora eu vou ler. Vamos a ela. Ícaro, iPods e Coca-Cola quente. Ícaro e seu pai Dédalo presos em um labirinto. Penas, cera, fios. Dédalo, habilidoso artesão, constrói para si e para o seu filho 2 pares de asas capazes de removê-los do ventre daqueles muros sinuosos, fronteiras sólidas quase intransponíveis. Voam ambos entre céu e mar. Encontram agora novas fronteiras, líquidas, intocáveis. Caso voem alto demais, o sol derrete a cera que une as penas das asas. Caso voem baixo demais, no entanto, podem ser engolfados pelas ondas do mar.
fronteiras invisíveis entre azuis de céu e de mar. Como no mito grego, a tendência da sociedade humana atualmente instituída parece ser a de liquefazer fronteiras sólidas. Já no advento do capitalismo, barreiras físicas e financeiras entre os então feudos eram desestimuladas, uma vez que prejudicavam o comércio. Hoje, blocos de países como a União Europeia removem muros sólidos entre seus membros, substituindo-os pela invisibilidade de linhas imaginárias que permitem a livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Fronteiras e limites cada vez mais flexíveis para mortais a voar, quase deuses, um longo e incauto voo. A queda de barreiras concretas não se limita, no entanto, às fronteiras entre nações. A cultura e impressão digital de um povo e as linguagens fundem-se cada vez mais, céu e mar a beijarem-se no horizonte. A divulgação de músicas estrangeiras por todo o mundo, evidente com a adoração internacional de certos ícones como Madonna, e a assimilação cada vez maior de estrangeirismos por diversas línguas, como o nosso português, de sites a abajures, exemplificam o alcance de tal tendência. Mais uma vez, facilidades comerciais e expansão de mercados consumidores estimulam a liquefação dos limites. Ícaro e Dédalo a voar sobre o mar Cáspio ouvindo rap em iPods e dragando Coca-Cola quente. Liquefação sem limites. A fusão de diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento de armas e equipamentos rentáveis também força, rompe e desfaz fronteiras éticas, barreiras entre o certo e o errado. O derretimento de certas convenções, antes importantes fronteiras e guias das ações humanas, como a família, que hoje assume as mais variadas formas, espelha também a célebre frase de filósofo contemporâneo: tudo que é sólido desmancha-se no ar, como a cera das asas de Ícaro ao aproximar-se do sol. Vivemos assim a era de liquidez. Econômicas, sociais, culturais, as fronteiras tornam-se cada vez mais flácidas e intangíveis. Resta-nos, no entanto, cuidado. Ainda que a muitos sirva a flexibilização dos muros, havemos de lembrar que abusos podem dar-nos o mesmo fim de Ícaro, afogado, sem asas, morto como não estava dentro do labirinto. E aí, o que você achou dessa redação? Já deixa aqui nos comentários o que mais te impressionou nela. E claro, gente, uma redação assim tem muitos aspectos que nos impressionam. Eu vou colocar alguns aqui. O primeiro é a forma como ela usa os repertórios. E um deles que chama atenção é o uso de modernidade líquida do Bauman. Vale destacar aqui duas coisas. Essa redação foi feita em janeiro de 2009 e esse livro havia sido lançado no Brasil em 2001. Então ele ainda não era tão conhecido assim. Mas o mais importante não é isso. É que ela usa a ideia do livro, a da liquefação das fronteiras, não só geográficas, mas com as culturais e as éticas, para construir a tese dela. E se não ficou claro, gente, a tese dela sobre fronteiras é que elas estão se liquefazendo, que é o Bauman. Gente, eu já falo isso há muito tempo para os alunos e alunas do Palavrizar. Repertório bom, bem usado, não é ficar citando um monte de gente, não é ter frase, modelo pronto, como muita gente está fazendo aí, dando curso, vendendo material. Gente, o legal, o fantástico é fazer o que a Dani fez aqui. Pegar um conceito e a partir dele construir uma tese. Gente, isso era válido na época em que ela prestou, mas hoje isso é mais importante ainda. E embora eu pense isso para todas as provas, lembre-se que eu estou falando da FUVEST, viu? Na FUVEST, repertório é outra coisa, é mais ou menos isso. E claro, ela havia estudado com a gente e uma das aulas era exatamente essa aqui, ó, sobre modernidade líquida. Então ela teve a discussão, as explicações e principalmente ela leu um trecho do livro em aula para entender mesmo o conceito. No caso dela, depois ela leu o livro inteiro em casa. Porque aqui no Palavrizar a gente quer que você realmente entenda os conceitos com os quais a gente trabalha, que você realmente se aproprie desses conhecimentos. Mas esse não é o único repertório. Outro que deve ter chamado muito a sua atenção é o uso da mitologia, no caso, a história do Ícaro e de seu pai, o Dédalo. E aqui, novamente, repara nisso, é muito importante, o repertório não é usado só para chamar atenção lá no início. Ele também estrutura todo o texto. Você conseguiu perceber isso? Isso acontece porque o mito tem tudo a
a ver com a tese. A tese dela é de que as fronteiras estão cada vez mais líquidas, ou nas palavras dela, intangíveis. Se você não sabe o que significa essa palavra, intangível é aquilo que não se consegue pegar ou tocar. E no mito a ideia é exatamente essa. Quando o Ícaro sai voando, as fronteiras continuam lá. Se ele voar muito alto, o sol vai derreter a cera das asas, ele cai e morre. Se ele voar muito baixo, as águas do mar molham as asas, que ficam muito pesadas, e ele cai e morre. As fronteiras estão lá, mas elas não são visíveis, não é possível tocar nelas. E como ela conhecia esse mito e essa interpretação do mito? Bom, ela fez palavrizar. E aqui a gente tem essa aula que a gente trata de mito e mais especificamente nessa aula tem exatamente aqui o Ícaro e o Dédalo e tudo mais. Na verdade tem vários outros, como o da Cassandra, que eu até deixei um vídeo aqui de graça sobre o mito dela. Cassandra é bem legal. Mas claro, no curso a gente consegue contar vários outros, é bem mais completo. E a Tani aproveitou isso muito bem. Mas tem mais um repertório que ela usa que não é nada fácil de ver e talvez nem mesmo os corretores tenham visto. Dá uma olhada de novo nesse trecho aqui, bem no comecinho da redação. Começa assim, ó. Ícaro e seu pai, Dédalo, presos em um labirinto. Penas, cera, fios. Dédalo, habilidoso artesão, constrói para si, e aí a redação vai. Essa enumeração aqui dos substantivos, penas, ceras, fios, dá a ideia de construção das asas, parece ter saído meio do nada. Mas agora, olha esse livro aqui, chamado Circuito Fechado, do Ricardo Ramos. Para quem não conhece, ele é filho do Graciliano Ramos. Eu vou ler com você um trecho, o comecinho de um dos contos chamado Circuito Fechado 1. Existem outros, mas repara bem nesse aqui. Começa assim, ó. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, botaduras, calça, meia, sapato, gravata, paletó. Carteiro, níqueis, documento, chaves. Entendeu? Viu que nesse conto o Ricardo Ramos vai contando uma história usando apenas substantivos concretos? Pois é, a Dani tinha lido esse conto e eu sei, de novo, porque ela foi minha aluna. E em uma das nossas aulas preparatórias para a Unicamp, a gente colocava esse conto. E olha que legal, ela incorporou isso. E quando chegou a dissertação da FUVEST, ela trouxe esse repertório. E você aí, que pensa que repertório é apenas citar alguém, vai entendendo o nível aqui. Ela traz uma referência, gente, não no conteúdo, não é uma referência de alguma ideia que ela leu, mas é uma referência da forma. Ela está pegando a forma de um outro texto e está incorporando no dela. E fica bom, porque ela incorpora isso exatamente quando ela vai contando o mito, quando ele está sendo narrado. Foda! Foda! Isso aqui é foda pra caralho. Gigante, isso aqui é gigante. Eu acho que isso pra mim já seria argumento forte pra você entender porque que eu acho que essa aqui é a melhor redação da FUVEST de todos os tempos. Mas o pior é que isso não é tudo. Tem outro ponto que me chama muito a atenção. Ela consegue usar uma linguagem poética em uma dissertação. E eu vou ler de novo aqui alguns trechos. Olha só, ó. Capazes de removê-los do ventre daqueles muros sinuosos. Olha que legal. Fronteiras invisíveis entre azuis de céu e de mar. Olha o jeito que ela transforma esse azul em substantivo. Céu e mar a beijarem-se no horizonte. Olha a imagem, né, da fusão do céu e do mar. E essa frase, ainda que há muito sirva a flexibilização dos muros, havemos de lembrar que abusos podem dar-nos o mesmo fim de Ícaro, afogado, sem asas, morto como não estava dentro do labirinto. Gostou dessa inversão, da forma como ela constrói essa última frase? Muito legal, né? Agora, olha que interessante. Se você chegar e falar para algum professor seu de usar linguagem poética na dissertação da FUVEST, ele provavelmente vai falar que é melhor não, que não combina com a dissertação. Mas a questão é que a Dani já tinha treinado bastante e já tinha feito algumas redações
assim aqui com a gente. Então, ela sabia muito bem mesmo o que estava fazendo. E claro, gente, ela tinha mostrado para a nossa equipe de correção. E como a gente conhece, como é FUVEST, a gente trabalha faz tempo com isso, em momento algum ela ouviu da gente algo como, não faz isso, tá? Claro, ela foi orientada em como fazer, mas aqui a gente não vai corrigir as redações a partir de dogmas, sabe? Aquilo que as pessoas repetem sem saber direito muito bem o que estão repetindo, o que estão falando. Quando ela trouxe a primeira redação assim, meio poética, a gente falou, obviamente, dos cuidados que ela devia ter, mas que havia ficado brilhante e que se ela usasse como de fato usou, ia ficar gigante. E de fato ficou gigante. Mas depois de falar disso, eu quero falar também de outros pontos, porque quando alguém começa a ver esses recursos, a forma como ela trabalha os repertórios, a linguagem, pode não ver algo que é muito, mas muito mesmo importante em uma dissertação, que é a argumentação. Então eu quero que você olhe de novo esse parágrafo aqui, quando ela fala das fronteiras geográficas. Repara como ela mostra uma justificativa para a liquefação das fronteiras, que é a questão econômica, e ela cita aqui quando fala, ó, exatamente das fronteiras prejudicavam o comércio. Mas ela vai adiante e cita um exemplo disso ao falar da União Europeia. E junto dessa argumentação, ela vai amarrando o texto com o mito que aparece no final dos argumentos. No segundo, ela fez algo semelhante. Ela fala aqui dos limites da cultura e nas linguagens. Na verdade, fala da liquefação desses limites. Para mostrar isso, ela cita tanto Madonna, que ela adorava, quanto as palavras sites e abajures. Site vem do inglês, abajur do francês. E coloca mais uma vez o motivo disso, que no caso continua sendo a questão comercial e a expansão de mercados consumidores. E para terminar, o Ícaro de novo. Ah, e se você não entendeu esse finalzinho do parágrafo, pensa num grego ouvindo rap em um iPod, na época ainda não havia o iPhone, o celular, o iPod seria o equivalente a isso, e bebendo Coca-Cola. Isso seria um exemplo perfeito da mistura de várias culturas, tá? E tem gente que pergunta, por que Coca-Cola quente? Ora, porque ele estava voando perto do sol, ficou quente. Fantástico, né? Mas se você quiser ser bem chato, nesse trecho ela comete o que eu acredito ser o único erro do texto. O mar que banha a Grécia é o Egeu e não o Cáspio. Ela errou o mar aqui, tá? Mas e aí, você acha que esse erro é grave ou você nem tinha percebido? E no outro argumento, ela continua com uma estrutura também semelhante. Aqui, ela fala da liquefação de fronteiras éticas, cita tanto a questão do conhecimento, usado para o desenvolvimento de armas, como da forma da família, ou da falta de um formato fixo. E ainda traz uma frase clássica. No dia, ela não se lembrou do nome do autor, mas se saiu bem ao dizer filósofo contemporâneo. E liga novamente essa frase ao mito. Sempre no finalzinho ela vai fazendo isso. Então veja como ela traz uma argumentação consistente, com exemplos, explicações ao mesmo tempo, e isso que é muito legal, em que o mito vai conectando todas essas partes. Ele não está ali só para fazer uma graça, beleza? E pensando na estrutura, ela também faz algo que é pouco comum. Na introdução, ela traz apenas o mito e o tema. A tese mesmo, que é da liquefação, aparece no início do segundo parágrafo. E pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo! Então, gente, em uma aula eu recomendaria que colocasse a tese no final da introdução. Mas aqui deu muito certo, não deu não? Comenta aí. Até porque, com essa estratégia, ela não tem que colocar algo como em primeira análise, que cá entre nós é algo muito usado. E, gente, na boa, não faria o menor sentido em uma redação que tem como principal característica a autoria, usar um início desse bem prontão, tá? E por falar em autoria, o que você achou do título? O título na FUVEST é obrigatório, tá? Imagina o corretor da FUVEST em uma redação sobre fronteiras, pega uma redação e no título encontra lá, ó, Ícaro, iPods e Coca-Cola quente. O que será que ele pensou? Eu quando li essa redação, também me surpreendi, eu já imaginei o Ícaro, porque fazia parte do curso, eu tinha dado aula para ela, mas eu nem imaginava o que era esse iPods e muito menos o Coca-Cola quente. E gente, esse é um título perfeito, porque ele chama muito a atenção. Em um primeiro momento parece nada a ver, mas depois no texto ele é explicado. E além de fazer referência à tese, é óbvio que ele é muito criativo.
E para quem não sabe, gente, não esquece, tá? Já falei, mas vou repetir. Na FUVEST o título é obrigatório, obviamente conta na nota, e mais um ponto forte dessa redação. E também tem as questões básicas, né? Como o uso dos textos de apoio, que se você não sabe, na FUVEST é muito importante. Ela faz uma clara referência à imagem que aparece lá no começo, lembra lá da calçada, quando fala da União Europeia. Além disso, ela compreendeu bem que o tema não falava apenas de fronteiras físicas ou geográficas e trouxe a questão das fronteiras culturais em um dos parágrafos e éticas no outro. Claro, eu acho que isso é bem óbvio, mas esse texto tem um projeto bem claro e usa bem os conectivos, mas mais que isso, gente, ela usa um mito para dar progressão ao texto. Então, mesmo quando ela vai fazer o básico, ela faz de um jeito muito especial. E aí, o que você achou? Essa realmente é a melhor redação da FUVEST de todos os tempos? Eu continuo achando que sim. Tanto é que na época ela apareceu em vários materiais de vários cursinhos famosos. Teve até uma história bem interessante quando uma professora nossa foi fazer um curso em São Paulo e o palestrante mostrou essa redação como se fosse o máximo e ficou falando maravilhas dela. Aí essa professora, que continua trabalhando aqui no Palavrizar até hoje, ergueu o braço e disse que tinha sido aluno dela, né? Todo mundo fez aquela cara de uau, como assim, né? Mas mesmo assim, se você conhece alguma redação que você acha melhor que essa, me envia nos comentários que eu prometo olhar com carinho. E se realmente for melhor, eu faço um vídeo aqui. Por fim, se seu objetivo é FUVEST, toma muito cuidado. Eu acho que deu para você ver que a redação lá é bem diferente da do Enem. E não é só uma questão de mudar a conclusão, não fazer proposta de intervenção. Então fica novamente o convite. Se você quiser a minha ajuda e da equipe de todo o Palavrizar, procure a mentoria da FUVEST. Vai ser uma honra poder ajudar você também. Comentários aqui embaixo você deve encontrar fácil, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.